Os livros registram em palavras o que o tempo tentou apagar: o valor, a dor e a esperança de um povo marcado pela luta. Se você está assistindo agora, diga nos comentários de qual cidade ou estado você acompanha este vídeo e como chegou até aqui. Conta pra gente qual livro, qual página, qual linha te chamou pela primeira vez e por quê. Este tema não é memória, é um mapa que aponta como a vida persiste quando tudo ao redor parece querer silenciar. Ao ler, respiramos juntos com quem ficou para trás, aprendendo que a palavra pode ser um abrigo, uma tocha, uma ponte entre gerações. Histórias que parecem antigas às vezes estão vivas, batendo no ritmo do cotidiano. Elas chegam carregadas de nomes que não couberam na página, de vozes que quebraram o silêncio com perguntas que ainda precisam ser respondidas. E é nesse encontro entre passado e presente que a gente entende o que a literatura pode fazer de mais firme: conservar a dignidade em meio à adversidade. Para entender por que os livros ganham esse peso, é preciso voltar um pouco no tempo. Houve períodos em que ler ou escrever podia colocar o leitor em risco, em que a censura apagava pessoas, não fatos. Ainda assim, comunidades encontraram formas de guardar memórias, em cantos de rua, em cadernos escondidos, em vozes que se repetiam ao redor do fogo comunitário. O papel, a tinta e a memória se tornaram testemunhas silenciosas de uma batalha que não cabe na manchete. O valor que está nos livros não é intelectual, ele é humano. É a coragem de quem enfrentou preconceito, expulsões, deslocamentos e exclusões para manter viva a ideia de que belongem, pertencimento, existe quando há quem conte a própria história. É a revelação de que dignidade não depende de aprovação externa, mas de uma voz que não se cala diante da injustiça. A dor que transita entre as páginas não é romantizada. Ela pesa na construção de famílias desfeitas, de amizades perdidas, de terras que foram violadas. Ainda assim, a dor não é vitimização, é combustível para a lembrança que impede que os erros se repitam. Quando a dor é nomeada em livro, ela deixa de ser anônimo e se transforma em testemunho que pode orientar o presente. A esperança, por sua vez, brilha com uma constância quase tímida, mas inabalável. Ela surge na persistência de quem aprendeu a ler em voz alta para vizinhos que não tinham livros, na dedicação de professores que fizeram da sala de aula um espaço de resistência, na escolha de jovens leitores que decidem continuar a conversa. A esperança não é ingenuidade, é uma decisão diária de buscar caminhos, mesmo quando as portas parecem fechadas. Os livros funcionam como testemunhas que atravessam gerações. Eles permitem que crianças conheçam árvores genealógicas que não viram crescerem, que velhos guardem lembranças sem que nada se apague, que povos inteiros encontrem um modo de falar sobre si mesmos sem depender de quem não os conheceu de verdade. É nessa transmissão que a história se enraiza na língua, e a língua, por sua vez, se torna ação. A escrita não acontece no vácuo. Ela precisa de gente que leia, de alguém que ouça, de uma comunidade que reconheça a sua própria humanidade nas linhas da página. A leitura em voz alta, os clubes de encontro semanal, as bibliotecas comunitárias, as redes de doação de livros, tudo isso transforma cada volume em um ponto de encontro, um espaço de cuidado onde a memória é compartilhada e atualizada. Não é a ficção que carrega esse peso. Diários, cartas, crônicas, poesias e romances que nascem de trajetos de deslocamento forçado, de lutas por território, de resistência a políticas de apagamento, tudo isso compõe um tecido literário que não aceita ser reduzido a um único rótulo. Cada registro é uma promessa de que a história de um povo não fica contida entre margens estreitas, mas pode respirar pelas margens largas da imaginação. O contexto necessário para compreender esse registro está certo no centro do que lemos. Em muitas regiões, o passado foi escrito pela violência sistemática, pela marginalização econômica, pela invisibilidade institucional. Em resposta, surgiram redes de memória, coletivos que coletam relatos, pesquisadores que cruzam dados com vida, estudantes que transformam informações em ações. Esse entrelaçamento entre pesquisa, memória e cidadania é o que permite que os livros não existam, mas façam diferença no mundo real. Quando falamos de valor nesse conjunto, pensamos na dignidade cotidiana. O ato simples de aprender uma língua, de assinar um documento, de apresentar um projeto comunitário sem medo de represálias. Pensamos também na capacidade de rir de si mesmo, de encontrar leveza onde tudo parece pesado, de celebrar a cultura própria mesmo diante da opressão. O valor está nas escolhas,
de quem escolhe registrar, de quem escolhe partilhar, de quem escolhe lutar pela voz dos que não podem falar por si. A dor continua inscrita nas margens, nas lacunas de arquivo, nas histórias que a censura tentou apagar. Mas a história registra também o que a censura não conseguiu apagar. A memória coletiva que se recusa a silenciar, a solidariedade que aparece nos gestos mais simples, a coragem de quem guarda uma lembrança para não permitir que o esquecimento reine. Quando a dor é reconhecida, ela deixa de ser fatalidade para tornar-se lição compartilhada. A esperança, por fim, é a bússola que guia as futuras leituras. É a certeza de que cada geração pode acrescentar uma página, que cada leitor pode escolher um novo caminho para a própria história. É o convite a continuar a escrita, seja com uma nota de rodapé que observa o presente, seja com a curiosidade que leva alguém a buscar outra voz, outra experiência, outra memória. Os livros também mostram como a linguagem pode evoluir para incluir quem foi excluído. Autoras e autores emergem de comunidades, trazendo histórias que demoraram a encontrar lugar nos palcos da cultura dominante. A partir de editoras independentes, de intervenções escolares, de saraus que acolhem quem nunca teve palco, a literatura se transforma em ponte entre mundos que não deveriam ficar tão afastados. A leitura pública transforma-se em ato político suave, não pela radicalidade de slogans, mas pela simples prática de dar aos outros a chance de ouvir, pensar e contestar. Quando uma comunidade lê junto, as vozes se multiplicam, as perguntas se ampliam e o senso de responsabilidade coletiva cresce. Esse processo gera novas narrativas que se somam às que já vinham sendo contadas, ampliando o que é possível entender sobre si e sobre o outro. A memória também se protege pela diversidade de formatos. Poesia que cabe em recados, romances que cabem em minutos de leitura, diários que cabem no tamanho de uma bolsa. Além disso, há registros sonoros, rádios comunitárias, podcasts, leituras em praças, oficinas de escrita que convertem lembranças em texto. Tudo isso compõe um ecossistema onde a memória não fica fixa, mas se move e se refaz a cada encontro. A nossa relação com os livros, portanto, é uma relação de comunidade. Não é consumir uma história, é participar da sua construção. É aprender a reconhecer as próprias lembranças nas páginas de alguém que também cruzou fronteiras, perdeu amigos, teve que recomeçar. É descobrir que a leitura pode ser uma forma de cuidado com o mundo em que desejamos viver. Quais trechos te tocaram mais profundamente? Que personagem pareceu falar com você diretamente? Que livro você recomendaria a alguém que está começando a entender a resistência pela qual falamos? Compartilhar essas respostas pode acender novas conversas e aproximar quem está longe de casa da mesma chama de curiosidade. E quais caminhos futuros você imagina para esse registro coletivo? Talvez sejam novas edições com notas, talvez projetos de memória oral que capturem vozes ainda não registradas, talvez iniciativas de educação popular que usem a literatura como ferramenta de transformação. O que ainda pode ser feito para que o tempo não apague o que foi escrito com tanto cuidado? Há também um chamado para quem está começando agora a explorar essas histórias, aproximar-se de bibliotecas, arquivos comunitários, projetos de memória, cursos livres, clubes de leitura, rodas de conversa. Cada mão que pega um livro é uma assinatura de continuidade com o passado. Cada comentário que aparece nos vídeos é uma sugestão de próxima leitura, uma pista de quem mais precisa ouvir essa voz. À medida que a história se revela, percebemos que o papel do narrador é uma ponte. A verdadeira força vem de quem lê, de quem pergunta, de quem registra. A cada página virada, o tempo não registra, ele é desafiado a responder. Quem somos nós hoje quando olhamos para o que foi preservado? E assim seguimos, com o convite. Porque há mais vozes além das que já conhecemos, há mais páginas ainda por escrever, há mais mãos para segurar a caneta que traça uma linha entre passado e presente. O próximo capítulo pode nascer de uma sugestão sua, de uma memória de alguém que você conheça, de uma recomendação que conecte leitores de lugares distantes. Seja qual for a sua origem, a sua cidade, o seu idioma, a leitura pode abrir um espaço onde o tempo não apaga, mas ilumina. A cada leitor que se soma, a história fica mais rica, o debate fica mais humano, a luta ganha novas feições. E esse é o eixo que nos sustenta: ler para lembrar, ler para entender, ler para agir. O que você prefere explorar a partir daqui? Uma seleção de obras que registram lutas parecidas em outras margens do mundo,
ou um mergulho naquelas que nasceram dentro do seu próprio Brasil, com seus sotaques, suas cores, suas memórias? Qual história você acha que ainda precisa ser contada com mais clareza, com mais voz? À medida que esse vídeo avança, vamos abrindo espaço para que a leitura cumpra o papel de diálogo entre passado e presente. Cada livro pode ser uma janela para um tempo que não volta, mas que pode nos ensinar a caminhar com mais cuidado e mais coragem. Que cada página possa inspirar alguém a perguntar, a duvidar, a pesquisar, a construir. E se este texto começar a soar como uma conversa entre amigos, é porque é nisso que se transforma quando a leitura nos convoca a participar. Somos todos coautores do que vem pela frente. As perguntas que temos hoje vão moldar as escolhas de amanhã, as bibliotecas que vamos erguer, as histórias que vamos preservar e as pessoas que vamos ouvir com atenção. Que o desejo de explorar novas vozes permaneça vivo. Que a curiosidade não se esgote no primeiro parágrafo, nem na última linha. Que cada pessoa que assista sinta que não está observando uma narrativa, mas sendo convidada a acrescentar a sua própria linha a esse grande conto de resistência, memória e esperança. E assim, sem pressa, sem fechamento definitivo, deixamos o fio desta narrativa aberto. O tempo pode parecer difícil às vezes, mas a força das palavras tem o poder de devolvê-lo a quem as lê e as escreve, de nos lembrar que a luta pela dignidade não terminou, continua em cada nova leitura, em cada nova voz que se atreve a entrar na página. O próximo passo é seu. Qual livro você vai colocar na mão de alguém que precisa ouvir que a luta continua? Que ato simples você pode realizar hoje para manter viva a memória que os livros guardam com tanto cuidado? Qual voz ainda não foi ouvida e por onde começa a caminhar para que seja finalmente reconhecida? Neste percurso, a gente se encontra no espaço entre o que foi e o que ainda pode ser. Entre a lembrança que nos sustenta e o sonho que nos chama para frente. Entre a leitura que nos representa e a ação que ela pode inspirar. Entre a página que ficou e a trilha que ainda vamos escrever juntos. O que resta, no fim, é a certeza de que a literatura não é espelho do tempo, é ferramenta para moldá-lo. E cada leitor, a cada comentário, a cada recomendação, ajuda a manter acesa a chama de uma memória que não se entrega, de uma luta que não termina, de uma esperança que insiste em nascer de novo. Continuaremos, então, a caminho. Com novas palavras, novas histórias, novas vozes. Com a convicção de que a leitura pode transformar não quem lê, mas o mundo que nos cerca. E que a próxima página é sempre uma oportunidade de continuidade, de diálogo, de construção de algo que ainda precisa ser dito. Que essa continuidade encontre você em muitos lugares, em casa, na escola, na praça, numa biblioteca comunitária. Que ela chegue também ao lugar onde o silêncio costumava reinar, para que ali floresçam perguntas, debates, encontros. E que a nossa próxima conversa seja tão rica quanto o fio que já percorremos até aqui. E então vamos juntos, página a página, descobrir quem mais precisa ouvir o que os livros guardam. Porque cada leitura é uma devolução de tempo para quem foi feito de tempo, e cada palavra, um convite para que o tempo não apague o que é essencial. O valor, a dor e a esperança de um povo que continua lutando pelo direito de existir plenamente na história. Os livros, ao registrarem em palavras o que o tempo tentou apagar, desempenham uma função crucial na preservação da memória coletiva. Cada página virada é um convite para refletir sobre nossas raízes, sobre as lutas travadas por aqueles que vieram antes de nós, e sobre as esperanças que permanecem vivas em meio à dor. Essas obras poderosas revelam histórias que, de outra forma, poderiam ficar esquecidas, levando-nos a considerar a importância de preservar nossa identidade cultural e histórica. A história de um povo não se resume a datas e eventos, mas se entrelaça em narrativas de resistência e transformação. Por exemplo, a literatura afro-brasileira, que floresceu em meio ao racismo estrutural e à discriminação, retrata não a dor da escravidão, mas também a força e a resiliência de uma cultura que se recusa a ser silenciada. Escritores como Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus usaram suas canetas como armas para contar suas verdades. Seus livros são testemunhos da luta contra a opressão e a celebração da identidade negra. Um caso emblemático que destaca a relevância dos livros é o da obra Quarto de Desabafo de Carolina Maria de Jesus. Neste diário, ela narra sua vida na favela, com uma sinceridade que toca fundo na alma do leitor. Ao expor suas experiências e desafios diários,
Carolina não registra a realidade de uma população marginalizada, mas também dá voz a inúmeros outros que não têm a oportunidade de serem ouvidos. Essa forma de escrita não é mera autobiografia, é uma coletânea de protestos e de reivindicações por dignidade. Além do legado das vozes marginalizadas, devemos considerar também os livros como ferramentas de educação. Em sociedades onde a desigualdade persiste, o acesso à literatura pode ser um dos caminhos para a transformação. Imagine crianças em comunidades carentes, que, ao se depararem com obras inspiradoras, encontram não um escape, mas também uma maneira de visualizar um futuro diferente. A literatura, nesse aspecto, se torna um agente de mudança, incutindo a esperança de que sonhos outrora distantes podem ser concretizados. Não podemos esquecer a importância do papel dos educadores, que ao promoverem a leitura, plantam as sementes do conhecimento e da reflexão crítica. Iniciativas como o Leia para uma Criança têm se mostrado eficazes em fomentar o gosto pela leitura desde cedo. Quando uma criança encontra prazer nas páginas de um livro, abre-se um portal para mundos vastos e possibilidades infinitas. Assim, ao lermos e incentivarmos a leitura, não estamos preservando memórias, mas também moldando novos futuros. Além disso, a literatura não se restringe a um único gênero. Se pensarmos nos romances de Jorge Amado, por exemplo, conseguimos captar a essência do povo baiano, suas lutas e suas conquistas. As obras de Amado não são ficções, elas se tornam crônicas da sociedade brasileira, refletindo a riqueza e a complexidade de uma cultura diversa. Ele retrata personagens que representam a mistura de tradições e a luta por reconhecimento, fazendo com que cada leitura seja uma experiência multifacetada. Era uma vez, na cidade de Salvador, uma comunidade onde a música, a dança e a palavra se entrelaçavam de forma indissociável. Os sambas de roda e as histórias contadas ao redor da fogueira se transformavam em letras de canções e páginas de livros. A cultura popular, ainda que muitas vezes esquecida, é uma fonte inesgotável de inspiração. É aí que outro aspecto se torna evidente. A literatura no Brasil é o resultado sofisticado de uma mescla de influências. A riqueza cultural não só se reflete na produção literária, mas também na valorização das tradições e costumes que florescem a partir da oralidade. Do mesmo modo, as políticas de incentivo à leitura vêm ganhando força ao longo dos anos. Programas de apoio à literatura nas escolas e bibliotecas comunitárias têm se mostrado fundamentais na transformação de vidas. Quando uma escola implementa um projeto de leitura que envolve toda a comunidade, não é um livro que se ganha, mas uma revolução silenciosa, onde a educação se torna uma arma para a inclusão e a cidadania. Não podemos deixar de lado a literatura como forma de resistência frente à opressão e à censura. Em muitos países, escritores enfrentaram e ainda enfrentam a perseguição pelo que escrevem. Livros como O Sol é para Todos, de Harper Lee, e 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, passaram por longas batalhas para chegar aos leitores. Essas obras não desafiam os limites impostos pela sociedade, mas, ao mesmo tempo, iluminam os cantos mais sombrios da experiência humana. A prática de escrever e de ler se revela, portanto, como um ato político que transcende gerações. Se olharmos para a história, podemos perceber que aqueles que se levantam para contar suas histórias muitas vezes estão a carregar o peso do passado, mas também a esperança de que um amanhã mais justo e igualitário pode ser possível. Cada escritor se torna um porta-voz de uma experiência coletiva, dando vida à luta de muitos, transformando palavras em resistência. E agora, se você chegou até aqui, é sinal de que compartilha dessa paixão pela literatura e pela preservação da memória. Não deixe de nos acompanhar nessa jornada pelo universo dos livros e suas incríveis histórias. Estamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Então, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos que também amam a palavra escrita. Juntos, vamos explorar mais sobre como a literatura pode ser um vetor de mudança e esperança. Concluindo, os livros não são páginas encadernadas, são os guardiões da história e da identidade de um povo. Eles nos ensinam que, por mais que o tempo tente borrar as memórias, a palavra tem o poder de eternizar a luta, a dor e, principalmente, a esperança. Ao valorizarmos a leitura, estamos também valorizando a própria vida e a luta de nossos antepassados, garantindo que suas vozes ressoem na eternidade. Esse legado é um convite para todos nós,
Vamos ler, escrever e lutar por um mundo onde todas as histórias sejam contadas e celebradas.